It's so long road. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? E de repente, temos um Rambo. E aí, galera? E aí a conversa com nós. Você tá ligado, né? Você que viveu o Rambo na década de 80, você que assistiu Rambo na sessão da tarde, na tela quente, na temperatura máxima, você que assistiu Rambo no cinema, você que gosta de Sylvester Stallone, você tá ligado que o papo é com a gente, né? E assim, eu não tô querendo puxar autoridade nenhuma aqui pra Linhagem Geek. Rambo Brasil? Mas de Rambo a gente entende e a gente gosta. E eu vou ser muito honesto aqui com vocês. Eu acho interessante trazer uma história do Rambo pregressa. Isso me atrai. E eu não vou ser aquele saudosista de falar, pô, tem que ter o Stallone, porque não faz sentido nenhum Rambo jovem com o Stallone velho, né? Não faz sentido. Havia uma expectativa de que fosse o Ryan Gosling, mas o Ryan Gosling, se eu não me engano, até procura aí, Matheus, ele já deve ter mais de 42, 43 anos, deve ter uma idade próxima à minha, o Ryan Gosling, ou até mais, tá? Achei interessante a escolha, 44, achei interessante a escolha do ator, do Noah Centineo, pra ser o Rambo, lembrando que o Noah Centineo, ele ia ser o He-Man, que vai ser agora o Nicholas Galitsny, e ele saiu do projeto, eu não sei porquê, mas saiu do projeto. Noah Centineo foi Esmaga Átomo em Um Adão Negro, Noah Centineo vai ser o Ken no live action de Street Fighter, mas eu falo aqui, sem sombra de dúvida, John Rambo será o maior papel da história de Noah Centineo. Não estou falando que vai ser um filme incrível, que vai ser um filme maravilhoso, mas ele interpretar o Rambo, putz, pra mim já coloca como a principal obra da vida dele. Cara, é um misto de sensações esse filme e esse casting. Lembrando que o Noah Centineo, ele não tem culpa nenhuma do que vai acontecer, né? Mas o Noah Centineo também foi cotado pra ser o Superman, né? Foi, né? Ele foi um dos nomes ali, né? O Noah Centineo iria ser tudo. Ele perdeu várias, né? Perdeu o Superman, perdeu o He-Man, mas ele caiu aqui no Rambo. Vamos lá, galera. O mais difícil é as pessoas acreditarem que o Noah Centineo é o Rambo, porque o Rambo é o Stallone. Então isso é muito difícil. Lembra aquela conversa? Eu lembrei na hora. Aquela conversa que o Rambo tem, eu ia falar o John, muito íntimo, né? Que o John tem com o Trautmann, dele falando como um amigo dele morreu, lembra? Na mina. Sim. Provavelmente eles vão adaptar isso aí. Ia ser incrível, né? Claro. Que eles estavam fazendo uma brincadeira, e aí ele pisou na mina e explodiu a perna dele, voou perto do Rambo. Rambo. E ele ficou segurando, né? Ele ficou segurando o tronco dele. Então, assim, isso aí é legal. Eu já vou até... Eu mesmo me dei o insight. Tem que ser pesado esse Rambo, parecido com 4. É isso aí. Tem que ser pesado. Tem que abordar a guerra do Vietnã, assim como o Rambo abordou mais pra frente. Negócio mais pesado. Porque assim, a gente tem que imaginar o seguinte. É isso que traumatizou o Rambo. Então tem que ser um negócio bem forte. Tem que ser um negócio violento. O Noah Centineo, ele caiu num negócio que assim... Eu acho difícil ser mediano. Ou vai ser incrível... Ou vai ser... E assim, é uma parada muito difícil. Que você vai ser o Rambo. Ah, mas é o Rambo da prequel. Não tem problema e não tem essa. É o Rambo. É o Rambo. Ele vai ser o John Rambo. É uma construção difícil. Não sei o nível de envolvimento que o Stallone vai ter nesse Rambo, se tiver. Mas eu acho muito difícil o Noah Centineo não ligar pro Stallone, né? Fala, pelo amor de Deus, vem aqui, o Stallone. Podia ser até, não sei, né? Como vai ser uma prequel toda, não é tipo um filme do Rambo se lembrando, né? Do passado. Eu acho que isso seria incrível. O Rambo lembrando do passado. Aí tu pega um Stalloninho. Exato. Aí eu coloco o Stallone e falo, ó, a gente tem o Stallone aqui, hein? A gente tem o Rambo e, obviamente, o Noah Centineo faz o Rambo jovem.
Porque aí não tem como fazer isso com o Stallone. Só se a galera quisesse trabalhar muito com o deepfake. Não, aí não dá. Então eu acho assim, igual o Paixão de Cristo vai trabalhar. O Paixão de Cristo vai trabalhar com deepfake pra manter eles jovens como Mas eram. tem o corpo. Sim, Tem corpo, de 2000 tem e... movimentação, a ação é diferente. De 2004. Que agora a inteligência artificial ela também tá bem avançada. Você é o deepfake com a inteligência artificial integrada. Mas enfim, eu faria dessa forma. Colocaria o Stallone velho, né? É que aí você tem que ter duas histórias, Sabe né? o que seria legal? Colocar o Rambo velho num podcast. Monark, né? Ele num podcast contando a história do Rambo. Então, ia ser incrível esse podcast, hein? Podcast ia ser O incrível. Rambo num podcast. É que quando você coloca... Se você coloca o Stallone como Rambo mais velho, ele tem que ter um plot também. O Rambo do Stallone teria que ter um plot. Não é só o Rambo sentado lembrando dele jovem. Sim. Tipo, ele contando a história pra alguém. Exato. Corte do Rambo ia ser incrível. Podia ser até num tribunal. O Rambo, ele ser condenado por alguma coisa, tipo o tribunal de Nuremberg lá, que a galera era questionada com uma galera, com todo mundo ali, pá, e o Rambo... Isso seria incrível. Um tribunal, assim, legal, de guerra. Mas... é um trampo, hein? Mas assim, em questão de visibilidade... O Noah Centineo tá fantástico. Já era. Tá fantástico, ele vai ser conhecido. E essa bilheteria pode ser muito boa, hein? Eu começo a ficar ansioso por esse filme. Vamos desenvolver mais, que temos muito o que conversar sobre John Rambo. Mas antes, se você é novo aqui, se inscreva no canal, dê o triplo C, curte, comenta, compartilha. Vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Outra coisa, agosto é o mês de aniversário do Renda Máxima, mas quem ganha o presente são vocês. Primeiro presente, você vai ganhar um e-book, tá? Chamado 500 dias antes e 500 dias depois, o ciclo previsível do Bitcoin. É um e-book ideal para quem quer começar a investir em Bitcoin com clareza e conhecimento. O segundo, você vai ganhar um e-book chamado Multiplicando Riqueza com Milhas, conhecendo os melhores programas de milhas e os cartões de créditos mais vantajosos para o seu perfil. Tudo isso por menos de R$1 por dia, você vai ter acesso ao programa de investimentos mais eficiente do mercado. Outra coisa, este copo térmico aqui que vocês estão vendo, ele conserva a temperatura tanto fria quanto quente. Se você quer ganhar este copo térmico, você vai lá no Instagram do Renda Máxima, vocês estão vendo aí na tela, vai no Instagram do Renda Máxima, chama no direct e fala, eu quero o copo Renda Máxima. Ou você vai clicar neste link aqui na descrição e vai lá no site, vai digitar, eu quero o copo do Renda Máxima. Se você quer clareza, estratégia e liberdade para investir, chama o Renda Máxima. Vamos lá, galera. Vamos falar de John Rambo. Cara, que momento, hein? Coloquei até um fanservice, um easter egg aqui, ó, no cenário, que não dá, né? Esse aqui é o 2. Ele já tava na trinca, mas o auge da fibra do Stallone é o 3. É incomparável o físico do Stallone em Rambo 3. Lembrando que em Rambo 1, né, o Programado para Matar, o First Blood, o Stallone tinha 35 anos, tá? Tava jovem, bem jovem. 85. Não, 81. 81. As filmagens 81 e o filme é 82. O Noah Centineo tem 29 anos, tá? Então vai dar pra fazer um Rambo legal. E o Noah Centineo tem um shape bom também, tá? Ele tem um shape com bastante volume, não muita definição, mas dá pra chegar, tá? John Rambo é uma das figuras mais aclamadas dos cinemas dos anos 80. O personagem é um dos pontos altos da carreira de Sylvester Stallone. Por toda essa repercussão, muito se espera de um novo filme do Rambo. Mas sabemos que Sly provavelmente não voltará. O novo filme será uma espécie de prequel da história do personagem e segundo Deadline, quem viverá John Rambo será Noah Centineo, que está sendo cotado para viver o Ken do Street Fighter. A direção ficará nas mãos de Jalmari Hylander, responsável pelo filme de ação finlandês Sisu. Então, cara, eu não gosto do Sisu, hein?
Eu não gosto do Siso. Mas é um filme de Siso- ação. É muito exagerado. É um filme de ação, nível de exagero altíssimo, tem um gore muito importante, muito sim. legal, mas também pra mim passa um pouco. O filme, ele poderia ser muito bom, né? Mas ele meio que quebra a narrativa, transformando ele num super-herói imparável e tal, e aí eu já não curti tanto isso, tá? Mas muitas pessoas gostou, o Emílio gostou do Siso. O Emílio é inexplicável. O Emílio gostou. E quando a gente trouxe a crítica do Siso aqui, Siso, Canino e Delta, muitas pessoas gostaram, tá? Do Siso. O roteiro ficará nas mãos de Rory Haynes e Soharbi, que também escreveram o roteiro de Adão Negro. Segundo mais informações, as filmagens começam agora em outubro desse ano e mostrará Rambo na Guerra do Vietnã. Para quem espera algum envolvimento de Stallone na obra, por hora isso não acontecerá. O ator não tem envolvimento nenhum com o filme, mas os produtores não descartam a participação em algum papel adequado se pintar. O André trouxe o exemplo aqui de seguir na linha do Rambo 4, que sim, é no gore, fantástico, mas trazendo para um universo mais Segunda Guerra, mais guerra do Vietnã, eu acho que você pode seguir numa linha O Resgate do Soldado Ryan. Mas olhando o diretor, que é o diretor de Siso, eu acho que a gente vai ter um filme mais sério, mas com uma ação mais importante, mais rambonesca do que um filme pé no chão. Olha, eu fico um pouco com medo e envolvimento do Stallone. Eu acho que precisa ter, hein? Pelo menos uma conversa com o Noah Centineo, né? É difícil, ninguém conhece o Rambo melhor que o Stallone, né? Acho muito difícil. Certo? E lembrando que o Rambo é um livro, né? O First Blood é um livro que foi adaptado. Mas, cara, tem muito potencial aqui. Tem muito potencial. O Stallone, ele tinha falado que gostaria de ver o Ryan Gosling, né? Como Rambo. Que até o Ryan Gosling ficou felizão quando ele soube disso numa entrevista. O Stallone disse isso. Então eu acho que assim, pro bem do marketing do filme, tem que ter alguma coisa do Stallone. Não digo na tela, eu digo em participação e envolvimento. Pro bem do marketing. O Creed 3 sem o Stallone foi uma desgraça. Foi. Então, tem que ter alguma coisa com o Stallone. Não tô falando que o Stallone tem que dirigir, roteirizar nem nada, mas, sabe, uma conversa bem amigável, uma parceria. Porque o que vai vender esse filme é o Stallone. É isso aí. O Stallone sentando numa cadeirinha e falando que este é o filme, este é o Rambo que ele aprova, é outra coisa. É meio Bolsonaro, né? Tipo, o candidato, é a bênção do Bolsonaro, né? Os caras falam, não, o próximo candidato da direita tem que ter a bênção do Bolsonaro. Aqui é a mesma coisa. Ele tem que ter a bênção do Stallone. O Noah Centineo falando bem do ator, isso aqui vai ser incrível, né? É que o Stallone também é uma pessoa difícil, né? Ele vai querer mandar no filme. Isso aí também é outra coisa. Mas tem que ser político nessa hora e tem que colocar o Stallone em um papel interessante no filme. Eu não tô falando nem em aparecer. Não, o Stallone tem que estar nesse projeto. Não dá. Ele vai validar isso aí. Uma coisa é você... É igual a briga, né, que saiu do... Não sei se aconteceu realmente, mas a treta do Stallone com o B. Jordan antes do Creed 3. Isso aí, na minha opinião, contribuiu pra uma queda brutal no interesse e na bilheteria. Muitas pessoas chegaram pra mim, pô, André, nesse Creed 3 vai ter o Rock? A pergunta é, vai ter o Rock? É isso aí. Não. Falava não, a pessoa já fazia aquela expressão de desânimo. Então aqui, o Stallone, ele tem que circular em algum momento, porque ele é o principal garoto propaganda desse filme. Ponto. Vamos aguardar que isso aí vai dar... Isso aqui vai dar pano, hein? Isso aqui vai dar pano. E outra coisa, trilha sonora. Exato. Se colocar o trailer aqui, ó, o comecinho do trailer aqui, ó. Cara, eu já arrepio só de gritar. Meu Deus. E outra coisa, você pode colocar, por exemplo,
A brincadeira que eu fiz do Rambo num podcast, você pode colocar tipo um jornalista entrevistando o Rambo numa casinha assim, sabe, de fazenda. Igual a que terminou lá no 5. Ele sentado lá e o cara com aqueles gravadorzinho, sabe, e Tascam, igual a Lois Lane entrevistou o Superman. John Rambo, me diz como é que foi, pá, a gente tá fazendo um documentário sobre você, fazendo um trabalho sobre você, um herói de guerra, né? Um herói de guerra, John Rambo, e ele vai contando a história. Isso seria incrível, tá? Porque aí você coloca o Stallone como Rambo velho, e aí você trabalha com o Noah Centineo. Outra coisa, mullets. O cabelo tem que ser igual o Rambo, o primeiro, tá? Tem que ter um mullets, tem que ter o cabelo igual, porque a gente tá falando ali da década de 70, da década de 60. A Guerra do Vietnã em que década? 70? Começou em 55, acho que foi 15 anos, acho, de guerra. Demorou pra caramba essa guerra aí. É bastante tempo. Então, você tem que colocar, você tem que trabalhar muito bem a ambientação, a película, a direção de arte tem que trabalhar muito bem, e claro, o Noah Centineo tem que entregar. Tá? 20 anos. 20 anos de guerra. Então, assim, é muito tempo de guerra e a gente precisa entender também que o Rambo é um herói. Ele se tornou um herói. No livro, o Rambo morre no primeiro. Só que o Stallone entendeu que ele percebeu o grande potencial no personagem e eles mudaram a história. Tanto é que tivemos 5 Rambos. Então, assim, um Rambo prequel é legal pro fã do Rambo. Aquele fã mais raiz, né, que não aceita mudanças, vai torcer um pouquinho o nariz por não ser o Stallone, mas infelizmente, né, pela biologia, não dá pra colocar o Stallone pra ser um Rambo com 25 anos de idade. Mas vamos torcer, vamos acompanhar. Conforme forem saindo mais informações, a gente vai trazer aqui pro canal. E eu quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.